Está no sul de Goiás, a cidade com a maior incidência de Covid por habitantes. Quase metade dos moradores de Porteirão já teve a doença. Mais doses da vacina da Pfizer devem chegar nessa madrugada. E o J2 te mostra como está a imunização pelo interior do estado. Em Rio Verde, chegou a vez dos trabalhadores das indústrias. Crime de injúria racial. Garçonete denuncia 2 clientes em Anápolis. Você é nega. Você tem que desamarrar esse cabelo velho e feio seu. Você nem merece estar aqui, você não merece serviço. Em Cidade Ocidental, policiais militares que abordaram e algemaram um ciclista negro são ouvidos numa audiência. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso J2, agora 7h09. Começo te contando que Porteirão, no sul do estado, é a cidade goiana com a maior incidência de casos de Covid proporcionalmente. Quase metade dos moradores já teve a doença. Nas ruas de Porteirão, nem parece que estamos em uma pandemia. Muitos moradores andam sem máscaras ou usam de forma incorreta. O município da região sul do estado tem pouco mais de 3.900 habitantes. 4 a cada 10 moradores já foram contaminados com a Covid-19. De janeiro até agora, a cidade já teve mais de 4 decretos com regras para o enfrentamento da doença. Festas e aglomerações continuam proibidas. A Secretaria de Saúde de Porteirão garante que fiscalizações estão sendo feitas, mas até o momento, nenhuma multa chegou a ser aplicada por aqui. Para mostrar para a população a importância do uso da máscara, manter o distanciamento, né? Passar álcool e gel na mão. E quanto isso, a gente teve até dificuldade das pessoas atender esse pedido por parte da Secretaria da Saúde. E nós, aqui de Porteirão, somos rodeados de usinas e recebemos muitos trabalhadores de fora. Com isso, a população, essas pessoas também, podem estar contaminadas, né? E nós recebemos também esse número. Ajuda ainda mais a aumentar o número de positivados. Pelos dados da Prefeitura, a cidade tem 1.562 casos da doença e 22 mortes. Números diferentes dos divulgados pelo governo do estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são 1.662 casos confirmados e 14 mortes. É divergência de número de lançamentos, mas nós estamos com números reais, né? E talvez por poucos dias deve regularizar esse número e bater a Secretaria da Saúde aqui de Porteirão, como a Secretaria do Estado também. A incidência de mortes por 100 mil habitantes também chama a atenção. Porteirão está bem acima da média do país. Nesta segunda-feira, não havia nenhum paciente internado na ala de Covid do Hospital Municipal. Até agora, 800 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, mas nem 10% da população foi imunizada com as 2 doses. A gente está finalizando hoje os funcionários da educação e da faixa etária a gente começou hoje de 54 anos acima. Então, a partir do momento que a gente receber mais doses, nós já vamos baixar mais essa faixa etária. A dona Iracema perdeu o marido para a Covid. Seu Silvio ficou 22 dias internado. A aposentada também pegou a doença e hoje, mesmo vacinada, continua fazendo a parte dela. Um contamina quantos, né? Então, eu gostaria que todo mundo se prevenisse, andasse de máscara, obedecesse, né? Porque eles estão pedindo muito que as pessoas obedecem, porque infelizmente a gente teve uma perca, né? Certinho. A Prefeitura disse que vai publicar um novo decreto amanhã restringindo o horário de funcionamento e com multa de até R$ 500 para quem não usar máscara. E Catalão começa a vacinar amanhã moradores sem comorbidades com 56 anos. São 2 pontos de vacinação, o Cursinho Israel Macedo e também o Clube do Crack. Além dos moradores sem comorbidades, também recebem a vacina profissionais de educação com mais de 18 anos. Até o momento, o Catalão já imunizou cerca de 25 mil pessoas com a primeira dose contra a Covid. O município já registrou mais de 8.800 casos da doença e 306 pessoas morreram por causa da doença. Agora eu quero conversar ao vivo com o repórter Eduardo Idaló, que está em Anápolis e tem informações sobre o caso de injúria racial sofrido por uma garçonete. Os suspeitos, uma cliente e o pai dessa cliente.
A polícia já identificou essas pessoas. Eduardo, boa noite para você. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. A polícia, sim, já identificou quem é essa cliente, né, que cometeu essa possível injúria racial, que está sendo investigada pela polícia, e também o pai dessa cliente, que retornou até o bar fazendo ameaças para a garçonete. Só que a Polícia Civil ainda não informou os nomes, né, dessas duas pessoas, disse que vai intimá-los para prestar esclarecimentos nos próximos dias. O caso aconteceu no fim de semana aqui em Anápolis. A garçonete, a Cássia Morgana, ela trabalha há 2 anos em um bar no bairro Jundiaí, aqui de Anápolis. Ela disse que nesses 2 anos ela nunca passou por nenhuma situação de constrangimento, nada parecido com o que ela passou dessa vez. Aconteceu um desentendimento na mesa onde estava a cliente, né? E aí ela foi tentar resolver esse desentendimento, que era em relação a um erro no pedido feito pela cliente e também com relação ao valor da conta do bar. Só que aí, nesse desentendimento, a cliente teria acabado agredindo verbalmente essa garçonete com palavras em que ela comentava, né, falava aí sobre a cor da pele da garçonete, o penteado dela, o cabelo dela, coisas que enquadram dentro do crime de injúria racial. Eu conversei com a Cássia, vamos ver o que ela disse. Ela pegou e falou assim, você tem que desamarrar esse coque horrível, você é nega. Você tem que desamarrar esse cabelo velho e feio seu. Você nem merece estar aqui, você não merece serviço. Amanhã eu vou mandar ele te demitir daqui. Você não vai ficar aqui. Pois é, vocês viram aí, né, como o relato foi da Cássia. Depois desse acontecido, a cliente foi orientada a sair do estabelecimento, só que ela saiu ameaçando que o pai dela voltaria ao local. E ele realmente voltou no outro dia, no dia seguinte, e aí, segundo funcionários do bar, segundo a Cássia e também o proprietário do bar, esse homem chegou armado fazendo ameaças. Então, são essas as informações que a polícia tem até agora. A gente aguarda, então, os próximos detalhes, né, desse caso, até os envolvidos serem ouvidos. Tiago. É tudo muito triste, parece inclusive mentira alguém ser julgado pela cor, pela forma que coloca ali o cabelo, né? Obrigado por sua participação, Eduardo. Até mais. 3 homens foram presos suspeitos de furtar gado em Caiapônia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Tássia Fernandes, que está em Jataí. Um desses suspeitos, inclusive, era conhecido do dono da fazenda, não é isso, Tássia? Boa noite. Boa noite, Tiago, para você e para todos. Pois é, um desses suspeitos é filho do caseiro que trabalha na fazenda de onde esses animais foram levados. A polícia recebeu informações sobre esse furto de 6 animais no município de Caiapônia. Começou então esse trabalho de investigação e conseguiu, durante as abordagens, encontrar 2 homens que acabaram confessando participação no furto desses animais. Eles, inclusive, teriam alugado um caminhão para fazer o transporte desse gado. Isso foi ontem à noite. Esses 2 homens, então, foram presos em flagrante. E hoje pela manhã a polícia conseguiu encontrar esses animais furtados que já estavam numa fazenda no município de Montevidéu. O homem que estava com esses animais também foi preso. Ele deve responder pelo crime de receptação e os outros 2 presos devem responder pelo crime de furto. Esses 6 animais já foram devolvidos para o dono, viu, Tiago? Volto com você. Obrigado por sua participação. Boa noite, Tássia. Olha, durante 5 dias da Operação Corpus Christi, 37 pessoas foram presas, armas, munições e veículos apreendidos nas estradas do entorno do Distrito Federal. O balanço foi divulgado hoje. A locomotiva precisou parar para que o resgate fosse feito. O motorista perdeu o controle da direção na BR-040 e caiu na linha férrea. A vítima, de 43 anos, foi socorrida para a UPA de Valparaíso. Esse foi um dos 28 acidentes nas rodovias que cortam o entorno e o Distrito Federal e deixaram 32 pessoas feridas. Não houve óbitos. Também não há comparações com o ano anterior, porque não houve operação devido ao início da pandemia. Para a PRF, as ultrapassagens proibidas são responsáveis por 30% dos acidentes com morte nos últimos anos. Nesse fim de semana, um motorista chegou a dizer aos policiais
que foi alertado pela mãe dele a tomar cuidado na hora de fazer a ultrapassagem. Não ouviu o conselho, ultrapassou em faixa contínua e foi multado em R$ 1.467. Caso ele volte a cometer a mesma infração nos próximos 12 meses, o valor da multa é dobrado. Além disso, foram aplicadas 1.272 multas, 380 delas por ultrapassagem indevida. 22 motoristas estavam dirigindo alcoolizados, 15 foram presos. Foram apreendidos 3 veículos, 3 armas e 267 munições. A Polícia Rodoviária Federal concentrou seus esforços para evitar acidentes graves e, por isso, efetuou diversas fiscalizações de trânsito com o intuito de combater as suas principais causas, dentre elas ultrapassagens indevidas e embriaguez ao volante. Olha só essa. Em Acreúna, no sudoeste do estado, funcionários da ação urbana encontraram uma plantação de maconha numa praça que fica na região central da cidade. Pela foto, a gente percebe que os pés de maconha já estavam bem grandes. Segundo o secretário de urbanismo lá da cidade, as plantas foram retiradas do local pela polícia militar. E a polícia não tem suspeita de quem plantou, então, os pés na praça. Mas o responsável, se identificado, pode responder pelo crime de tráfico de drogas. E hoje teve audiência virtual sobre o caso daqueles policiais que abordaram, apontaram armas e algemaram um ciclista que fazia manobras em um parque de Cidade Ocidental no final do mês passado. As imagens foram gravadas e repercutiram bastante. Você de casa lembra disso? O Myron Otton está ao vivo com a gente e tem os detalhes. Oi, Myron, alguma decisão? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Sim, hoje os 3 envolvidos, os 2 policiais militares e o ciclista Felipe Ferreira, foram ouvidos. E o próximo passo, de acordo com o Ministério Público, é apontar a responsabilidade de cada policial e pedir na Justiça a denúncia criminal, caso se mostre necessário. Claro, essa avaliação vai depender da decisão final da Justiça, do juiz. De acordo com o Ministério Público, essa decisão deve sair até amanhã. Tiago, esse caso ele foi mostrado aqui no Jornal Anhanguera na semana passada e repercutiu muito nas redes sociais. Você está vendo o vídeo aí na tela. Depois que o ciclista, que fazia e gravava as manobras lá no Lago Jacob, em Cidade Ocidental, foi abordado por 2 policiais militares que patrulhavam a região. Um deles chegou a apontar a arma contra o Felipe, que também foi algemado. O caso deixou a todos muito indignados e foi apontado pelos membros do Ministério Público e também pela Ordem dos Advogados do Brasil como uma ação abusiva por parte dos PMs. Tiago, a gente vai acompanhar esse caso e ver toda a repercussão para dar o desfecho aqui no Jornal Anhanguera, viu? Eu vou ficando por aqui e desejo para todo mundo uma ótima semana. Tá certo, obrigado por sua participação. Ótima semana para você também, amigo. Até mais. Olha, um motociclista de 60 anos morreu depois de sofrer acidente na GO 213 em Morrinhos. A batida entre um carro e uma moto em que ele estava foi em uma rotatória. O corpo de bombeiros socorreu a vítima, que foi levada para o hospital municipal da cidade. O homem estava inconsciente com vários ferimentos pelo corpo. Chegou a ser transferido para Goiânia, mas não resistiu. A motorista do carro não teve ferimentos graves. 7h21, hora de um intervalo e a seguir, prefeitos do interior do estado fazem festa no fim de semana e são criticados por aglomeração. A comemoração dos trabalhadores da indústria. Eles começaram a ser vacinados contra a Covid-19 em Rio Verde. É um minutinho só. 7h25 de volta com o seu Jornal Anhanguera para te contar que no fim de semana um homem foi preso em Jataí depois de tentar arremessar drogas para detentos lá na cidade. O homem até tentou fugir quando os policiais penais se aproximaram. Com ele foi apreendida uma sacola com 2 celulares, carregadores e quase 2,5 kg de maconha. O homem contou que jogaria a sacola pelo muro da cadeia. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. E hoje foi a vez dos trabalhadores das indústrias receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 também em Rio Verde. Pessoas de 57 anos foram imunizadas. Na fila e na hora de receber a vacina, a seriedade da dona Ana Maria não consegue esconder a felicidade de saber que esse é o primeiro passo para logo ficar bem protegida contra a Covid. A dona de casa tem 57 anos e veio junto com o marido receber a picadinha de esperança. Sensação assim, sabe, tranquilidade,
porque graças a Deus chegou a nossa vez. Hoje, 900 pessoas com essa faixa etária de idade foram vacinadas na cidade. Nessa última remessa, a Secretaria de Saúde de Rio Verde recebeu pouco mais de 4.000 doses. 70% delas estão sendo usadas aqui no esquema drive-thru para vacinar pessoas entre 55 e 57 anos. Ao mesmo tempo, os funcionários das indústrias também estão sendo imunizados, só que nas próprias empresas. Nessa agroindústria, uma das maiores do município, a primeira dose chegou para todos os colaboradores, no total 352. A vacinação foi em tendas montadas do lado de fora dos ambientes de trabalho. Tinha fila, mas seguindo o distanciamento. A gente começou pelas indústrias maiores, né? Pela quantidade de funcionário, porque a gente consegue ali ter uma circulação menor do vírus, se a gente conseguir vacinar uma boa quantidade. A prefeitura disse que não tem uma previsão para terminar a vacinação nesse grupo. Até agora, a secretaria não conseguiu mapear todas as indústrias da cidade. Estamos fazendo esse levantamento, né, de quantas indústrias o município tem e a quantidade de funcionários dessas indústrias. Né? A partir desse levantamento, a gente vai ter uma noção, né, de quantos dias a gente vai precisar para vacinar essas indústrias, quantas doses iremos precisar. A Secretaria de Saúde de Rio Verde segue vacinando os trabalhadores das indústrias durante a semana. Já amanhã, quem tem 56 anos recebe a primeira dose na feira coberta da cidade, ao lado do estádio. E nessa madrugada devem chegar mais doses de vacina contra a Covid-19 aqui no estado. O governador Ronaldo Caiado fez o anúncio em uma rede social. O voo com quase 80.000 doses da vacina da Pfizer devem chegar no começo da madrugada no aeroporto Santa Genoveva, aqui na capital. A partir de amanhã, começa a distribuição para as cidades de Goiás. Todas as vacinas vão ser usadas para a aplicação da primeira dose. O governador ainda comemorou que muitas cidades já se aproximam do público com 50 anos de idade. Olha, 2 prefeitos de cidades goianas participaram de uma festa com show sertanejo, aglomeração e convidados sem máscara no sudoeste do estado. E não foi o primeiro mau exemplo de quem deveria ser um modelo na prevenção à Covid-19. A dupla sertaneja que embala a festa em Rio Verde é Jean e Giovanni. O vídeo foi publicado numa rede social. Havia muita animação. Gente de pé, amontoada e vários com copos de bebidas. O único que usava máscara era o garçom. Nesses tempos de pandemia, os médicos infectologistas vêm alertando que é necessário, que é preciso, que é fundamental manter o distanciamento. Evitar encontros onde haja muitas pessoas. Afinal, o coronavírus segue infectando e matando muita gente. E essa festa em Rio Verde, que não seguia essas recomendações dos infectologistas, ganhou uma proporção ainda maior, porque 2 prefeitos da região participavam da festa. Um dos que aparece na foto é o prefeito de Cachoeira Alta, Rodrigo Mendonça, do PDT. E essa é a prefeita de Caçu, Ana Cláudia Lemes, do MDB. Nos municípios em que Rodrigo e Ana Cláudia são prefeitos, existem decretos proibindo aglomerações e impondo outras regras para combater o vírus. Por um lado, alguns prefeitos, governantes, emitem normas como quem dá satisfação para o consenso científico e, por outro, parecem não acreditar nas próprias normas por eles expedidas. No contexto da pandemia de coronavírus, não cabe ao governante nenhuma outra medida senão promover com incentivos econômicos, com educação, às vezes com sanções, o maior isolamento possível, de forma a garantir a vida. O organizador da festa disse que no local havia 40 pessoas. Era um almoço para que a dupla sertaneja fizesse contatos comerciais com prefeitos e representantes de sindicatos rurais. E que a Prefeitura de Rio Verde permite festas com até 150 pessoas. Disse também que os convidados fizeram teste para a Covid-19 e que a dupla seguiu os protocolos exigidos pelas autoridades locais. Esta não é a primeira vez que gestores municipais dão mau exemplo nessa pandemia. Semana passada, o prefeito da capital, Rogério Cruz, do Republicanos, divulgou essa foto numa rede social. Ele aparece com outras 11 pessoas,
todos aglomerados e sem máscara num restaurante. A assessoria do prefeito disse que era uma confraternização privada e que o restaurante havia sido fechado para eles. Mas, diante da repercussão negativa, logo depois, o prefeito apagou a foto. Fazer o errado não importa se está sendo mostrado ou escondido, né? Não se deve fazer. Ou, no mínimo, se você posta ou se você faz uma regra que é para melhorar as condições e evitar a disseminação da doença, você tem que seguir para poder dar o exemplo, no mínimo. Vamos às respostas. A Prefeitura de Rio Verde não quis se manifestar sobre a festa na cidade. O prefeito de Cachoeira Alta, Rodrigo Mendonça, confirmou que esteve no evento, disse que não chegou a tomar bebida alcoólica, até mesmo porque estaria dirigindo. Ele justificou que em Rio Verde estaria autorizado eventos com até 150 pessoas. Disse ainda que todos estavam em local ao ar livre e que os convidados dispensaram o uso de máscaras apenas durante as refeições. A assessoria de imprensa de Jean Giovanni disse que a dupla esteve em Rio Verde no fim de semana para uma apresentação numa live e que foi convidada para o almoço na casa do empresário. Disse também que todos foram testados para Covid-19 e que a equipe da dupla segue os protocolos de segurança. A nota na íntegra dos cantores Jean Giovanni, do prefeito de Cachoeira Alta e do empresário Edgar Neto estão no nosso site, o G1 Goiás. A prefeita de Caçu não respondeu às nossas tentativas de contato. Nós ligamos também na sede da Prefeitura de Caçu, mas nossas ligações não foram atendidas. Quero mudar de assunto agora para te contar que depois de registrar mais 2 mortes no final de semana, o abrigo de Anápolis tem mais um idoso internado pela doença. Vamos voltar a conversar com o repórter Eduardo Idaló, que tem todas as informações. Eduardo. Oi, Tiago. Eu volto para trazer essa notícia. Como você disse, mais um idoso foi internado e, infelizmente, no fim de semana, foram registradas mais 2 mortes de idosos que moravam no abrigo que fica no bairro Jundiaí, aqui em Anápolis. Ao total, a gente traz a atualização dos números desde o início dos casos de Covid nesse abrigo de idosos. Já são 66 idosos infectados com a doença. Até o momento, 6 mortes foram registradas. Uma morte ainda é considerada suspeita, porque estão sendo feitas análises nos exames, e o motivo do óbito. 5 idosos continuam internados em UTIs, aqui em hospitais da cidade de Anápolis. O total de internados são 8, porque 3 idosos estão internados nas enfermarias. Volto com você, Tiago. Obrigado por sua participação. Boa noite, bom trabalho para você, Edu. E uma adolescente de 14 anos denuncia agressão de policiais militares em Anápolis. Segundo os pais da vítima e o próprio menor, uma ação sem sentido de 2 PMs em um parque da cidade acabou em violência e danos materiais. A situação foi registrada por pessoas que passavam pelo local. O vídeo mostra o adolescente de 14 anos já caído no chão, rendido e com a bicicleta em cima dele. 2 policiais aparecem na cena. O policial deu uma voadeira nele, tá com a bicicleta na cara dele, agora não quer deixar ele levantar não. Em seguida, o jovem levanta e é liberado. Tudo isso foi registrado aqui no Parque Ipiranga, em Anápolis. Uma pessoa que passava pelo local resolveu fazer o vídeo porque considerou a ação dos policiais violenta. O adolescente estava passeando de bicicleta e aí fez uma manobra, empinando a bike. Nesse momento, segundo ele, os policiais jogaram ele no chão e começaram a agredi-lo. Aí eu caí, eles começaram a me chutar, me xingar, pegou, jogou a bicicleta em cima de mim, ia levantar, eles pegou, não levanta não, desgraçado, eu não mandei você levantar não, e me chutou outra vez. A agressão deixou marcas, no braço, nas costas e até no peito do adolescente ficaram hematomas. O celular quebrou a tela e ele tinha acabado de comprar o aparelho. A família registrou a agressão dos militares na delegacia. A Polícia Civil está investigando o caso. Eu deixei ele no parque e meu filho chegar em casa chorando, espancado por 2 policiais, sem nenhum motivo, não perguntado nem se eu estava com os documentos dele para se identificar, nada. Quebrou o celular dele, quebrou a bicicleta dele. Meu filho agora está com pânico de andar na rua. Eu
A Polícia Militar não quis falar sobre o caso. Já a Polícia Civil diz que depois da comunicação na central de flagrantes, a criança foi levada para exame de corpo de delito. A investigação vai ser feita pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis. Será como fica o tempo aí para a sua região nesta terça-feira? A gente preparou, olha aí. A massa de ar seco mantém o tempo instável com sol nesta terça-feira. As regiões norte e oeste registram 34 de máxima e 17 de mínima. E as regiões sudoeste e sul variando de 14 a 31 graus. Porangatu deve registrar 20 de mínima e 34 de máxima. Catalão varia de 17 a 29 graus. Jataí, a máxima fica na casa dos 30 graus e 14 de mínima. Para encerrar, Rio Verde, 16 de mínima e 30 de máxima. E a nossa imagem do dia é com uma história que aconteceu em Santa Helena, no sudoeste do estado. Uma caminhonete foi parar dentro da piscina de uma casa no centro. Isso aconteceu porque a motorista teria confundido os pedais e acelerado o veículo. A dona da casa, felizmente, não ficou ferida. O carro foi retirado por um guincho particular e a Superintendência de Trânsito lá da cidade esteve no local para apoio na retirada do veículo. A gente tentou encontrar a dona da casa, mas não conseguimos até o momento. É uma imagem impressionante, né? E assim, com ela, a gente encerra te dando uma boa noite, agradecendo demais a sua presença. E do outro lado, a gente fecha essa edição, então, com imagens de Jataí. Você está vendo a Avenida Marechal Rondon, na parte alta da cidade. Uma boa noite, pessoal. Valeu demais. Te vejo amanhã. Tchau.